Ele foi capturado como escravo fraco e sem poderes, porém na verdade ele é um guerreiro mágico lendário. Lembrando que eu vou estar deixando o nome desse anime aí nos comentários como sempre, beleza? Então corre lá pra conferir. Tudo começa com uma garota que estava observando sua mãe fazer alguns confeitos de açúcar prateado. Esse açúcar por sua vez é sagrado, pois ele serve para aumentar a vida das fadas e também para aumentar a sorte dos humanos. Em seguida aparece Anne, que agora está com 15 anos e ela estava relembrando aquela noite com sua mãe enquanto colocava algumas flores em seu túmulo. E enquanto ela se despede de sua mãe, ela promete que seguirá o seu legado como mestre do açúcar prateado. Prestes a partir em sua jornada, ela é interrompida pelo seu melhor amigo chamado Jonas, que é apaixonado por ela. Ele tenta impedir que ela faça essa viagem, mas ela simplesmente o ignora e segue em frente com seus planos. Chegando em uma cidade vizinha, ela vê uma fada sendo humilhada no meio da rua, e ela não pode deixar de lado, pois ela amava bastante as fadas. Então rapidamente ela corre em direção ao homem que estava maltratando da fada e o atrapalha, abrindo uma oportunidade para a fada ir embora. O homem tenta batê-la, mas os moradores se revoltam contra ele, pois seria maldade demais contra uma pobre criança. Um tempo depois, ela está à procura de uma fada para escoltá-la durante a viagem. O mercador alerta que esse tipo de fadas são perigosas e raras, mas conhece um certo homem que está vendendo uma. Chegando lá, ela se depara com uma fada muito bonita. A fada se expressa rudemente chamando ela de espantalho. Rapidamente o mercador pede desculpas para ela e tenta explicar que seu produto é mal educado com todos os humanos por ali. Anne o interrompe dizendo que estava à procura de uma fada guerreira. O mercador alerta que possui apenas uma fada guerreira. Nesse momento a fada pede para que ela o compre, deixando até mesmo o próprio mercador admirado, pois ele não pede para que ninguém o compre. Após um tratamento rude da fada, o mercador pega suas asas e aperta para que ela sinta uma dor. Nessa hora é revelado que as asas são como o coração de uma fada, que se forem machucadas ela sentirá bastante dor. Anne fica bastante irritada ao ver que a fada estava sofrendo com aquilo, e pede para que ele pare com aquilo rapidamente, pois ela irá comprar a fada. Durante a viagem descobrimos que o nome da fada é Shao. Antes de tudo ele deixa claro para ela que se caso ela queira que ele faça algo, ela deve dar apenas uma ordem e pronto, afinal ela tem a posse de suas asas. Anne fica meio incomodada com esse jeito dele de ser acompanhante dela, então ela deixa claro que ela o vê como um amigo e não como escravo. Aproveitando o momento, ela promete que quando eles chegarem ao seu destino, ela irá devolver sua asa e deixá-lo ser livre de tudo, mas por enquanto ele deveria protegê-la de tudo e qualquer risco. Pela tarde, de repente um grupo de bandidos atacam a carruagem. Enquanto ela observava Shao, Jonas aparece do nada, o que até então era uma surpresa para Anne. Ele explica que estava preocupado com ela, então ele veio atrás dela à sua procura. Ao cair da noite, eles estão acampando em um abrigo, e de repente Anne encontra a fada que tinha salvo dentro da carruagem. O nome dessa fada é Mithril. Cansada da viagem, Anne dispensa explicações e permite que a fada viaje junto com eles. No outro dia, enquanto estavam a caminho da cidade, vários corvos cercam a carruagem à procura de comida. Aterrorizada, Anne pede para que Shao ajude ela com isso, e facilmente ele se livrou de todos os corvos. Pela noite, eles se hospedam em uma pousada para passarem a noite. Nessa pousada, todos tratam ela e seus companheiros muito bem, mas podemos perceber que um certo homem se interessou por ela e Jonas pelo fato deles serem artesãos do açúcar prateado. Então, sem perder tempo, ele propõe uma disputa entre eles para ver qual seria o melhor confeite. Ao terminarem os confeites, Anne ganha a disputa. Porém, ele alerta que para ganhar o título de mestre do açúcar prateado precisa fazer suas próprias artes e não apenas copiá-las de outros artesãos como ela sempre vem fazendo. Um tempo se passa e eles estão acampando em outro abrigo, e de repente 3 barris de açúcar prateado foram roubados enquanto Anne e Shao jantavam. A fada de Jonas põe a culpa toda em cima de Mithril, o que deixa ele bastante irritado, pois ele era inocente, mas mesmo sendo inocente, ele vai embora sem deixar nenhuma explicação. Vendo a tristeza de Anne, Jonas ensina ela como fazer mais açúcar prateado, e com isso ela consegue açúcar suficiente para preparar o seu confeite de açúcar prateado para a exposição com o rei, pois se ela ganhar a competição, ela ganhará o título de mestre do açúcar prateado. Porém, no momento em que Jonas tenta beijá-la, ela se recusa falando que não sente nada por ele, e que não podia corresponder aos seus sentimentos. Decepcionado, Jonas avisa que era uma pena, e que um dia ela lamentaria muito essa resposta. Algumas horas se passam, e finalmente Jonas começa a pôr em prática sua vingança contra Anne, roubando a sua carruagem e seu confeite, deixando ela para trás sem confeite algum para exposição com o rei. Bastante cabisbaixa, Anne desiste da exposição e devolve a asa de Shao, para que ele seja livre. No outro dia, Shao retorna dizendo que ela estava devendo a ele um confeite de açúcar prateado. Anne, por sua vez, começa a fazer um confeite para ele. Ao ficar pronto, Shao parte rumo à capital para a exposição com o rei junto com a Anne,
pois esse era o plano dele. Chegando lá, ela vê Jonas e o moço da pousada. É revelado que esse moço é um tal de Mercury, que possui o título de Visconde do Açúcar Prateado. Dando início à competição, de todos os participantes, apenas o confeite de Jonas agradou o rei. Porém, no momento que o rei declara a vitória de Jonas, tudo é revelado sobre o que ocorreu. Mas Mercury sabe muito bem que Anne tem um talento incrível para surpreender qualquer um. Então ele abre uma disputa entre eles para provar quem foi realmente que fez o confeite que o rei tanto se agradou. E é nessa hora que a verdade é revelada e tudo indica que Anne é o artesão que fez o confeite para o rei. Porém, mesmo sabendo disso, o rei declara que ninguém receberá a medalha de vencedor. E o Visconde dá a oportunidade para que Anne puna Jonas pelo que ele fez. E aproveitando bem a oportunidade, ela dá um belo tapa em sua cara. Algum tempo se passa e Anne agora está participando de uma disputa para ver quem consegue satisfazer o desejo do Duque de Philax. E por incrível que pareça, ela está competindo novamente com Jonas. Porém, Jonas estava sobrecarregado de tentar satisfazer os desejos do Duque, pois o Duque quer uma nova forma de sua falecida esposa em confeite de açúcar prateado. E como eles foram selecionados pelo próprio Duque, eles estão proibidos de desistir da competição. E caso eles peçam isso ao Duque, ele devolverá com pancadas ao participante. Cansado de tudo, Jonas começa a agir novamente, mas desta vez chantageando Anne para que mandasse Shao ir embora de vez e aceitasse todas as suas condições na frente do Duque, caso contrário ele mataria Mithril. Anne, sem pensar duas vezes, começa a fazer de tudo. E de frente com o Duque, Jonas pede para desistir, pois Anne ficaria responsável por fazer a obra exatamente como o Duque quer. Vendo que o Duque espancaria Jonas, Anne confirma a situação antes de tudo, e com isso ela salva Mithril e Jonas é expulso do castelo. No outro dia, enquanto Shao caminhava sem rumo e sem direção, ele se encontra com o Visconde Mercury. Mercury o alerta que o Duque Philax corre perigo, pois o rei mandou um exército para prendê-lo à força, e aproveita para pedir que Shao o acompanhe até o castelo do Duque Philax. E bastante preocupado com Anne, Shao o acompanha. Nesse mesmo instante, Anne pede uma audiência com o Duque Philax. Diante dele, ela o pede para que ele lhe conte sobre a visão que ele tem de sua querida esposa quando pensa nela, pois dessa forma talvez ela consiga fazer o confeite que ele tanto deseja. Ele a permite, porém Mercury chega para falar com ele imediatamente, pedindo para que ele se apresente ao rei, pois dessa forma ele evitaria sua prisão. Mas infelizmente o Duque se recusa. Por ser amigo do Duque e de sua esposa, Mercury insiste pedindo para que ele leve sua esposa também junto. Bastante irritado, o Duque pede para que ele vá embora dali imediatamente, antes que o pior acontecesse com ele. Mercury, por sua vez, se retira da sala bastante confuso, pois normalmente o Duque o tratava com bastante respeito. Então Anne dá início ao seu trabalho de dar forma aos sentimentos do Duque de Philax pela sua esposa. E enquanto isso, Mercury se encontra com outro Duque que estava como guia do exército, e de repente Mithril aparece entre eles. Um soldado leva Mithril até Shao, e aproveitando a oportunidade ele conta toda a verdade sobre o porquê de Anne ter mandado ele embora. Preocupado pelo que está prestes a acontecer, Shao volta para o castelo rapidamente. Porém já é meio tarde, pois o castelo está cercado de soldados prontos para atacarem e Anne se recusa a desistir antes de terminar o seu confeite. Sem contar que o Duque de Philax só irá se render depois que o confeite dele estiver pronto. Shao então se esforça para impedir que os soldados invadam o castelo, até que Anne termine seu trabalho. Alguns minutos se passam e Anne terminou seu confeite. Bastante satisfeito, o Duque entrega a recompensa elogiando o quão magnífica ela é. E após isso, o Duque foi levado sob custódia e as notícias sobre os feitos de Anne como artesã se espalham por todo o país. 9 meses se passam. Anne e seu grupo estão de volta à capital para a exposição com o rei. Porém, um velho e famoso amigo de Anne alerta que a competição está sendo restrita para apenas os artesãos que ajudaram na produção do açúcar prateado. Anne se pergunta o porquê de não ter sido avisada antes. O carinha diz que fizeram isso de propósito, pois ela está muito famosa por todo o país, e seria uma concorrência e tanto ter ela na competição. Para que ela participe da competição, ela terá que se inscrever no ateliê de Ratcliffe. Ao chegar lá, ela se encontra com Jonas novamente, e todas as pessoas negam inscrevê-la no ateliê. Porém, um artesão da realeza chamado Kate exige para que inscrevam ela no ateliê, mas em troca ele pede permissão para usar Shao como modelo de seu confeite, e sem pensar duas vezes Anne aceita. No outro dia, Shao estava servindo como modelo para o confeite de Kate. Kate revela para Shao que Anne corre muito perigo, pois com sua fama aumentando, vários artesãos são invejosos e costumam guardar rancor, principalmente pelo fato dela ser mulher. E ele faz um alerta que talvez essa seja a última participação de Anne em uma exposição com o rei. Mas diferente de todos os artesãos, ele deseja competir com Anne de forma justa, e para isso ele precisa que Shao a proteja muito. Enquanto tudo isso acontece, Anne começa seu trabalho na produção de açúcar prateado. Eventualmente, ela enfrenta dificuldades por ser uma mulher fazendo trabalhos tão duros. Uma certa moça observa seus esforços, e como todos à sua volta tratam ela. Na hora da refeição, Shao ajuda Anne com a moça que estava com inveja de Anne, mas o que ele não esperava é que a moça se apaixonasse por sua beleza. Desde então, ela começa a persegui-lo durante a noite, fazendo proposta para comprar Shao, pois ela não faria trabalhar tão tarde como a Anne faz. Porém, Shao se recusa a ser tratado como
como animal de estimação e deixa ela falando sozinha. Mais tarde, Kate mostra como está sendo seu confeite utilizando Shaw como modelo para Anne. Ela se surpreende ao ver algo tão belo e elogia pelo tamanho do seu trabalho. Kate pergunta se ela já deu início ao seu confeite, mas cabisbaixa, Anne diz que ainda não teve tempo o suficiente para começar, e de repente ela vê Shaw e a moça anterior se encontrando inesperadamente. Nessa hora, Anne vê a moça agarrada com Shaw, o que lhe desperta um pouco de ciúmes, deixando ela totalmente confusa. Shaw eventualmente recusa novamente o pedido da moça de comprá-lo, e quando ele está indo embora, ele vê Anne e Kate de mãos dadas sorrindo alegremente na rua enquanto correm. Isso também o deixou confuso. Pela noite é revelado que a moça e seu marido têm brigado constantemente por conta de Shaw. Anne eventualmente fica confusa, pensando que realmente está acontecendo algo entre ele e a moça. Em seu quarto, inesperadamente, Anne recebe a visita do mestre do ateliê, Radcliffe. Ao vê-lo, ele realmente se surpreende bastante por ver algo tão incrível, porém acaba despertando um pouco de inveja em alguns artesãos. Uns minutos se passam e aparece Jonas dizendo que o mestre do ateliê estava chamando ela. Sem desconfiar de nada, Anne o acompanha. Chegando lá, Anne e Jonas se surpreendem com alguns artesãos armando contra Anne. Ao que parece, desta vez Jonas realmente é inocente, e aproveitando uma oportunidade, ele consegue fugir depressa para alertar Shaw que Anne estava em perigo. No momento em que Shaw chega, ele se depara com Anne desesperada, e sem pensar duas vezes ele ataca os humanos, mas sabendo o que poderia acontecer com Shaw, Anne pede para que ele não os mate, e com isso Shaw os alerta que se tocassem nela novamente eles iriam morrer. Após ameaçá-los, Anne e Jonas são expulsos do ateliê. Para a sorte de Anne, ela ser expulsa do ateliê não impede que ela participe da exposição com o rei. Porém, pela noite Shaw descobre que o açúcar prateado que eles tinham feitos foram trocados por outros. Mas para a sorte de Shaw, a moça que ficou interessada por ele sabia de toda a verdade e tinha uma ideia de onde estava o verdadeiro açúcar prateado de Anne. Mas em troca ele teve que dar suas asas para ela, o que significa que ele viraria novamente um escravo. Alguns momentos depois aparece Anne sendo desclassificada da exposição por conta do seu açúcar prateado. Contudo, o rei fica admirado pelo seu confeite ser tão belo, e para ajudá-la como prometido, a moça que agora tem a posse de Shaw conta toda a verdade por trás do açúcar de Anne, fazendo com que o culpado fosse desclassificado no lugar de Anne. O rei então começa a avaliar os confeites, e todos são bastante lindos, mas para o rei, aqueles são maravilhosos aos olhos humanos. Porém, o confeite que Anne fez pode chegar muito além dos olhos humanos, e dessa forma Anne ganhou a medalha real e o título de mestre do açúcar prateado. No entanto, o que parecia maravilhas tudo começa a ficar ruim para Anne, quando ela descobre que Shaw não poderia ficar mais ao seu lado, e com um abraço Shaw se despede deixando ela muito triste, pois ela estava apaixonada por ele, e dessa forma chegando ao término de mais um vídeo e no final de mais um anime. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, que provavelmente vai estar saindo em 3 ou 4 dias, beleza? Aliás, aproveitando esse momento aqui no final, quero pedir desculpas por não estar postando tanto vídeo com tanta frequência ultimamente.